O que é que eu acho lindo? É que a vida de todos nós era uma vida, pode-se dizer assim, sem sentido, de fato, até o dia. E ouvimos a voz de Deus. E não só ouvimos, mas obedecemos. Quando Deus fala e Deus brada, vocês conhecem a história, Deus diz a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou lhe mostrar. E aí imagina alguém que não tinha relacionamento com Deus, e quando Deus fala com ele, não era como a gente hoje, que nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos até a própria história, nós temos a igreja, nós temos uma caminhada. É muito mais simples crer, é muito mais simples entender, né, do que antigamente. E aí a Bíblia diz que Deus começa chamando ele para abandonar, deixar sua família, seus familiares, e seguir uma aventura. A palavra aventura no sentido não de que não era coisa certa, mas você imagina o tamanho da saga que foi sair para uma terra que Deus ainda ia mostrar. E meu irmão, detalhe, deserto. Essa terra era constituída de muitos desertos. Mas o que eu acho lindo é que o nosso pai da fé, ele ouviu, ele creu e ele obedeceu. Saiu peregrino, direcionado pelo Senhor. Se você for analisar, se você for ler o texto ali de Gênesis 12 em diante, você vai ver Abraão chegando, e todas as vezes que ele chegava, que se instalava, ele levantava um altar ao Senhor, e ele começa a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que se abate uma fome sobre aquela terra. Presta atenção, se abate uma fome sobre a terra, isso não quer dizer que se abateu uma fome sobre Abraão, mas a terra onde Abraão estava. Abraão desce para o Egito e passa por problemas seríssimos, né? Quando ele, numa estratégia, pede que sua esposa diga que ela realmente esconda que ela é mulher dele, que ela fale que é irmã, porque ela era uma meia-irmã. Perceba que foi um momento muito difícil da vida de Abraão. Estreito, fome, e agora uma instabilidade terrível no seu casamento, com risco de morte. Por que é que ele tomou essa atitude? E realmente é o nosso pai da fé, mas ele realmente titubeou nesse momento. E isso para mostrar que todo homem também tem as suas limitações, irmãos. Super-homem, eu costumo dizer que só teve um, é Jesus, certo? Então a Bíblia diz que passou por um processo muito difícil, ao ponto de Deus ferir o faraó, e o faraó entender que era a mão de Deus por causa de Sara. Você imagina que isso não é de um dia para a noite, isso não é de uma hora para outra. E aí Faraó chega para Abraão e diz: cara, como é que você faz um negócio desse? E diz a palavra de Deus que Faraó, olha que coisa, uma situação dessa, quando você é prejudicado por alguém e você é muito poderoso, e os faraós que naquele tempo se sentiam deuses, né? Para matar Abraão era muito fácil, mas só que quem estava sobre a vida de Abraão era muito maior do que Faraó. E aí, em vez de Faraó querer matar Abraão, né, tipo assim: rapaz, você traz uma maldição dessa para minha casa, eu vou matar você, com mulher, com tudo, você deixar de ser ruim, sei lá, poderia. Mas sabe o que aconteceu? Abraão foi abençoado por Faraó. A Bíblia diz que Faraó deu muitos presentes para ele. E ele sai mais uma vez, começa a prosperar, Deus começa a engrandecer o nome dele, né? O seu sobrinho Ló, que caminhava com ele, começa também a prosperar. E aí uma coisa interessante, deixa eu lhe falar uma coisa aqui.
Eu sei que muitos aqui estão começando a prosperar, outros, como o presbítero foi muito feliz nessa colocação, estão com a semente na mão e eu creio que Deus vai fazer prosperar também. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, não permita que nenhuma prosperidade, e nem também a luta, afaste você das pessoas que você ama. Afaste você do propósito que Deus lhe deu. Porque a bênção de Deus era sobre Abraão. A verdade é essa mesmo. Mas Ló foi ricamente abençoado porque estava com Abraão. E a palavra aqui não é para pregar sobre Ló, mas é muito importante entender que aí a coisa começa a crescer, começa a ser ricamente abençoada, e em vez de Ló ter ali um entendimento, um respeito por Abraão, os pastores começam a se bicar, a ter problemas, e aí eles decidem se separar. Talvez se eu estivesse no lugar de Ló, talvez eu tivesse feito a mesma coisa, irmãos. Talvez. Mas você vai ver o Ló, em momento algum, sendo grato. Você não tem um texto de Ló dizendo assim: pai Abraão, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado porque o Senhor foi bênção de Deus na minha vida. Ló é um cara que, citado pela Bíblia também como homem de Deus, mas é um cara que, eu acho que no meu entendimento, abaixo da média. E diz a palavra de Deus que Ló escolhe as campinas de Jordão. Depois de um tempo, eu estou já chegando onde eu quero chegar. Depois de um tempo, existe uma grande guerra de 4 reis contra 5 reis, e os reis de Sodoma e de Gomorra são vencidos, e todos aqueles que estavam naquela região foram levados escravos, e Ló estava lá também. Ló estava no meio. E aí essa notícia chega para Abraão. Eu quero que vocês entendam que Abraão não era um homem de guerra. Abraão é um homem de paz. Você não vai ver Abraão fazendo guerra com ninguém. Mas chega um momento que, para se ter paz, você precisa combater. Eu quero que você olhe para o seu irmão aí do lado aí e diga assim: vai ter momentos que você vai ter que guerrear. Bom mesmo é o tempo de paz. Bom mesmo, irmãos, é o tempo de paz. Olhe, eu sou uma pessoa, quando você me vir travando um combate com alguém, ou discutindo com alguém, irmão, o mundo está bem pertinho de se acabar. Jesus também, pode ter certeza, porque eu acho que até talvez seja uma falha minha, um defeito meu. Não é porque eu sou bom demais não, irmãos. Eu sou muito falho também, mas eu evito. Eu entendo, na minha cabeça eu digo assim, eu penso assim no meu coração, que o inteligente não briga. O inteligente não briga. O inteligente não briga. Geralmente quem briga é o tolo. O inteligente, você ali, a pessoa chega não sei o que, lá e vai, e você sai numa esquiva. Não que você seja frouxo, não que você seja mole, mas porque você faz conta. Faz sentido eu entrar numa discussão com essa pessoa? Uma vez, Lidiane vinha comigo, não, mas nada demais não, amor. Uma benção, minha esposa, eu amo ela. E um camarada passou no carro e meio que passou, eu acho que eu já contei isso aqui já uma vez, e meio que deu uma fechada na gente, né? E ela, no impulso, ela botou a mão na buzina assim, pá, pá. Aí eu disse: minha filha, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Deixa esse cara ir embora, porque eu não sei quem é ele. Outra coisa, eu não sou um cara de briga. Um cara desse é um louco, desce para brigar comigo. Eu não sou de briga, não sei brigar, vou apanhar. Se Deus não for comigo e não me der livramento, eu vou levar as tapas. Não ando armado. Vocês estão entendendo? E talvez seja até bom não andar armado no caso desse, porque você vai se defender e vai defender sua família. Então perceba que sai mais barato ou não sai mais barato deixar ele passar? Sai ou não sai? Sai mais barato, irmãos. E não estou ensinando a vocês a serem um povo que não defende seus direitos, não, nada disso, mas às vezes eu faço conta. Eu faço conta. De repente chega uma situação de conflito, eu faço conta.
Mas tem momentos que não dá para fazer conta. Tem momento que você vai ter que ir para o pau mesmo. Tem momento que você vai ter que pegar pelo meio. Tem momento que você vai ter que mostrar que é macho. Certo? Para defender sua família, sabe? Tem momento que você vai ter que mostrar que, sabe? Epa, peraí, meu irmão. Chegou aqui no limite. Perceba que Abraão não era um homem de guerra. Mas ele precisou agora, por necessidade, entrar numa guerra que não era dele. Família. Ló estava pebado. Ló estava no estreito, irmãos. Abraão reserva 318 homens, criados ali, na tribo, no clã. Homens que não eram de guerra, mas que eram homens que sabiam lutar. Que se precisar, olha que coisa legal. Você não precisa ser um homem de guerra, um homem, sabe, violento. Mas se precisar, para defender os seus e sua família, você vai ter que se posicionar. Olha que coisa, né? E a Bíblia diz que Abraão vai lá e vence a guerra, com apenas 318 homens. Fantástico. Deus deu uma vitória esmagadora, né? Desde lá, Abraão sai vitorioso, se encontra com Melquisedeque, que é algo tremendo, sacerdote universal, abençoa Abraão. Abraão, em forma de fidelidade, ele dá o dízimo a Melquisedeque. Então, ali é um encontro tremendo, certo? E aí agora Abraão sai, e aí, presta atenção, esfriou o sangue, ganhei a guerra, mas esfriou o sangue. Lembra de Elias? Tinha acaba mais arrochado do que Elias lá no Monte Carmelo, irmão. Meu irmão, Elias estava cheio de Deus, sabe? Quase 800 profetas de Baal, chama a nação para assistir um combate. Elias não só ora e desce fogo do céu, como também passa fio de espada e mata quase 800 profetas de Baal. Meu amigo, foi um combate, foi um negócio violento, sabe? Direcionado por Deus. Mas, quando foi com pouco tempo, uma mulher manda uma carta para Elias, ou manda um recado para ele, e ele se apavora. Olha que coisa. Olha como a gente muitas vezes, né, pode, em momentos da nossa vida, ter respostas diferentes, e diz a palavra de Deus, que eu creio que Abraão deve ter esfriado o sangue, deve ter dito assim: amigo, até então eu estava em paz aqui na terra, até então não tinha problema com ninguém, mas agora eu fiz guerra, e você sabe, nações passaram séculos guerreando entre si, por causa às vezes de uma desavença, de uma disputa de terra, e Abraão com certeza começou a colocar isso talvez no coração. Abraão começou talvez a temer. Puxa, eu sou apenas uma tribo pequena. Abraão não era uma nação poderosa, era uma tribo pequena. Então facilmente alguém pode vir e dizimar nossa existência. E provavelmente numa dessas noites, presbítero Neto, em que a gente fica sem dormir, pensando no que pode vir a acontecer, angustiado, porque isso é normal de quem sai para o combate. Aí a Bíblia diz que dentro da tenda, Deus dá uma visão para Abraão e fala. E a primeira coisa que ele fala, está escrito, aleluia, ele aparece em uma visão em Abraão e diz assim: não tenha medo. Irmãos, eu sei que a questão do medo, e eu tenho os meus medos também,
né? Mas não temas, é uma palavra que Deus fala sempre para o seu povo. Porque realmente o medo, irmãos, ele é algo tão terrível que ele pode paralisar um profeta como o profeta Elias. Ele pode angustiar um homem como Abraão, com um chamado extraordinário. E aí Deus ele chega e diz assim: não tenha medo. E completa dizendo assim: eu sou o seu escudo. Meu Deus. Irmãos, você sabe o que é? Você pode estar dentro de uma fortaleza, dentro de um tanque de guerra. Você pode ter um escudo. Na verdade o escudo era uma arma de defesa muito usada nas guerras. Mas Deus chega para Abraão e diz assim: ei, eu, o Deus Todo-Poderoso, sou o seu escudo. Eu lhe protejo. Você quer uma palavra mais forte do que essa? Abraão podia estar dizendo assim, mas, ei, Deus já tinha abençoado Abraão. Deus já tinha feito Abraão um homem rico. Abraão já era um homem de posses. Só para você ter uma ideia, só homens que saiu para a guerra foram 300 e tantos homens. Então imagina quantos escravos ou livres, mas que caminhavam com ele. Então Abraão já era um homem muito rico. Abraão era um homem muito abençoado, inclusive agora ganhando guerras, porque naquela época quem ganhava uma guerra ficava famoso, muito famoso. E aí Abraão ele chega e diz assim: beleza, tudo bem, você vai ser o meu escudo, muito bem. E Deus continua dizendo assim: eu tenho muitos vouchers para a sua vida. Olha o que é que Deus diz: não tenha medo, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Em algumas versões diz: eu sou o seu galardão, eu lhe darei galardão. Galardão é recompensa, Deus. Aí você imagina que, primeiro, proteção e bênção. Pronto, Deus está dizendo assim: ei, Abraão, eu sou quem protege e eu sou quem abençoa. Acabou, fechou. Coisa linda, irmãos. Deus falando com ele, no meio talvez de um momento de angústia. E eu quero abrir um parênteses aqui e quero dizer para você que o mesmo Deus que bradou na tenda de Abraão é o Deus que lhe chamou, lhe comprou. É o Deus que tem feito prodígios, milagres e maravilhas na sua vida. Eu não sei em que momento do combate você está. Talvez você esteja no meio do fogo, no meio do quente do combate. Irmãos, eu estava vendo ali, estudando esses dias sobre Josué no combate. Josué quando estava combatendo. E Josué precisava, irmãos, eu acho lindo isso. Josué precisava de mais tempo para vencer a guerra. No meio de um combate. Não era que Josué estava no meio de uma conferência de oração. Josué estava no meio de 60 dias de jejum. Não, Josué estava, meu irmão, no fio da espada, meu irmão, matando gente, combatendo. E de repente Josué diz assim: Senhor, eu vou... Olha que loucura que Josué pede. Eu vou precisar de mais tempo. Se anoitecer, eu vou ser prejudicado. E você está pensando, alguém diz: não, ele deve ter orado uma meia hora. Você imagina, o cara com a espada aqui, meu irmão, arrancando cabeça de gente. Você está pensando que era conversa de comadre? Guerra sangrenta, brutal. Eram as guerras do passado. Eu imagino que Josué talvez ou clamou, ou apenas em sua mente pediu ao Senhor. Uma loucura. É um pedido fora da curva. Eu me lembrei agora do que o nosso querido presbítero Yuli falou sobre, muitas vezes a gente tem é cheio de dedo para pedir algumas coisas para Deus. Não, irmãos, peça. E se seu pedido está alinhado com a palavra de Deus, creia que você vai receber. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, perceba que naquele tempo não existia, o estudo da astronomia era muito limitado, mas a Bíblia diz que, interessante, que
Deus para o sol e a lua e diz exatamente onde ele parou o sol e a lua. Essa referência mostra que na verdade, irmãos, hoje os estudiosos entendem que ali não foi só o sol e a lua não, foi todo o universo teve que parar. E eu fico pensando, irmão, nas minhas catracas teológicas aqui, eu fico pensando, eu imagino Deus chegando conversando ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, conversando, diz, rapaz, Josué precisa de tempo, então vamos parar o sol e a lua, mas não pode parar o sol e a lua, então para tudo, tudo. E aí imagina o universo, irmão, as catracas do universo, recebendo na ordem, ei, o chefe mandou parar geral. A terra teve que dizer, como é parar? O sol, parar, sol, a terra, os planetas, as galáxias, a estrutura e todas as engrenagens do universo, tendo que para. Porque quem mandou foi ele. Para dar vitória a um crente no meio do combate. E aí você, ouvindo a voz do diabo, achando que você não tem autoridade, achando que você não é querido, que você não foi chamado, que esse combate você vai ser envergonhado. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, o rei do universo, a Bíblia diz que ele dará instruções especiais aos seus anjos, ao seu respeito. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que te chamou. Escute, irmãos, eu não estou lhe colocando num patamar que você não esteja. Eu estou colocando num patamar de filho amado, um patamar de servo, de amigo. Bendito seja o nome do Senhor. E para mim eu estou vendo o universo já vermelho para segurar o tempo. Senhor, já pode rodar? Pode voltar, Senhor? Espera aí, o homem ainda está terminando lá. Tem que matar uns 40 ou 50 ali. Quando ele terminar, a gente volta o normal. Vocês têm noção disso, irmãos? Eu sou o seu escudo. Eu sou o seu galardão. Meu Deus, irmãos. Como é bom servir a esse Deus. E aí Abraão, já velho, e ele tinha uma promessa de que Deus faria com que ele seria grande, e que ele teria muitos filhos, que dele nasceria uma nação. E aí ele chega e diz assim, Senhor, beleza, tá massa, aqui tá tudo massa, mas tem um negócio aí que está precisando de ser, eu preciso conversar com o Senhor. Eu acho lindo, sabe, de uma coisa, cara, fale com Deus. Eu não estou dizendo que você precisa ser mais educado, que você precisa, aquela coisa, bota Deus na parede, nada disso, não existe, não tem sentido. Mas Deus, ele vai lhe entender quando você, no momento de dificuldade, desabafa. Muitas vezes a gente pode até, Senhor, peraí, beleza, Senhor, mas está faltando um negócio aqui. O Senhor não me deu filhos. Sabe o que é que eu acho lindo? Abraão reconhece que quem gera filho não é o homem nem a mulher. Quem gera filho é Deus. Pode ter certeza. Você está aqui porque Deus tem um plano perfeito na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu não tenho filhos. O Senhor não me deu filhos. E quem vai herdar as minhas coisas é Eliezer, gente boa, um menino bom, mas ele não é meu filho. E aí Deus continua, aleluia, e Deus fala com ele.
E Deus, sabe o que eu acho lindo? Ele desabafa e Deus responde. Se ele não tivesse falado nada, talvez essa palavra não teria acontecido, mas porque ele de fato chega e diz assim: ó, tem uma coisa aqui que está, eu estou sentindo falta. Cadê o meu filho? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, tu não me deste descendência, Abraão retrucando aqui no 3, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E aí o que a palavra de Deus diz no versículo 4, eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, este não será o seu herdeiro, pelo contrário. Aleluia. Aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então Deus, Ele de fato faz a promessa, reacende a promessa de um herdeiro. E aí uma coisa linda, irmãos, agora eu estou chegando no ponto que eu queria chegar, no versículo de número 5. E aí a Bíblia diz que então o Senhor levou ele para fora da tenda. Deus conduziu a Abraão. Deus não mandou Abraão sair. Se tivesse mandado, não tinha problema nenhum. Mas eu vejo um Deus conduzindo Abraão para fora da tenda. Venha comigo aqui. Deixa eu tirar você aqui do lugar que está limitando a sua visão. A tenda é um lugar de conforto. A tenda é um lugar de proteção. A tenda é um lugar em que as minhas mãos, as suas mãos fabricaram. Mas a tenda limita a minha visão. Quando nós estamos dentro da tenda, irmão, a gente só vê pano e tranqueira. Imagina o monte de bugiganga que tinha lá dentro da tenda de Abraão, né? Os móveis não era que nesse de agora. Mas Deus conduz a Abraão. Vem aqui. Vamos sair um pouquinho desse seu lugar de visão limitada. Escute isso aqui. Eu não sei qual é a tenda. Escute, eu não sei qual é a tenda que você hoje se encontra. Talvez a tenda da incredulidade. Talvez a tenda da luta conjugal. Talvez a tenda da luta financeira. Talvez a limitação da sua fé. A sua fé está pequena. Mas Deus nessa noite, sabe o que é que Deus queria que eu colocou no meu coração? Era que todos nós, porque vai ficar meio bagunçado, saíssemos aqui agora, saíssemos daqui e fôssemos ali para fora e olhasse para o céu. Deus conduziu Abraão para fora da tenda e disse assim: agora olhe para o céu. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. A tenda é quando a gente está olhando para as coisas da terra. A tenda é quando muitas vezes as nossas visões estão limitadas, embaçadas, e gera angústia, medo, e eu lhe entendo perfeitamente. Mas Deus está convidando você para sair. Eu não sei se você já esteve no interior, lá na fazenda dos meus avós. Na fazenda dos meus avós. Pois é, opa, boa. Nas fazendas dos meus avós, eu teve uma vez que eu tive lá, foi um testemunho muito marcante da minha vida. Eu estava de fato num momento muito difícil da minha vida. Eu já passei por vários vales, mas esse talvez fosse o maior. E eu estava deitado numa rede, lá no galpão, a fazenda tem várias coisas, no meio da casa grande que a gente chama, a gente armava as redes. E você orar numa rede é uma tribulação, né, irmão? Como é que você ora numa rede? É difícil demais, nem para se escorar presta, né? E eu deitado na rede, uma prova muito grande, irmão, mas muito grande. Eu não sei nem como é que eu vivia naquele tempo.
E aí eu orando e pedindo ao Senhor, sabe, que o Senhor me desse vitória, me desse graça. E aí dentro daquela rede, Deus brada no meu ouvido. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus. Deus dizendo assim: vou te abençoar. Eu abri um sorriso, lembro como se fosse hoje. Eu abri um sorriso e dormi. Acordei no outro dia bem cedo, madrugada, e fui para um batente que a gente chama, a linguagem da gente, uma balustrada. Não sei nem se você sabe o que é isso. Na verdade é um muro bem grande que tem lá, do lado da casa. E eu sentei naquela balustrada, de madrugada, e o céuzão muito escuro, né? Parecia que as estrelas estavam mais próximas. E eu vi aquele céu, e comecei a orar ao Senhor, e se alegrar com Deus. E quando começou a quebrar a barra, eu saí caminhando para, a gente chama de a manga, que a gente chama. Na fazenda, a manga é onde tem o açude da fazenda. E eu fui caminhando para a manga. E eu caminhava para a manga, escute, há poucos dias atrás estava na fazenda, e a fazenda não tinha chovido, né? Então estava seco, e lá na Paraíba, quando é seco que estrala, irmãos. É muito seco. E aí eu estava, agora nessa vez que eu fui, tinha chovido, estava no inverno. E também na Paraíba é assim, choveu, irmãos. Assim, parece que assim, o verde, ele explode, né? E aí eu caminhando para a manga, os passarinhos cantando, os galhos de Campina cantando, né? Aquela coisa linda, aquela passarada cantando de madrugada, sabe? O sol começando a raiar, o verde, que é a coisa mais linda do mundo. Aí Deus brada no meu coração e diz assim: como eu fiz com essa terra, farei na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Saia da tenda. Eu quero dizer para você uma coisa aqui. A tenda é só um momento. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a minha vida, é algo muito maior. Eu sei que vai ter vozes, vai ter pessoas que não vai querer que você saia da tenda, não. Vai ter pessoas que vai dizer assim: não, fique aí e morra aí dentro. Mas a voz de Deus é: saia da tenda. Saia desse lugar de limitação, desse lugar de medo. Tire seu coração disso, porque a sua vida não é só isso. Eu quero dizer uma coisa aqui: vai ter, aleluia, vitórias esmagadoras. Deus disse assim: agora olhe para o céu, Abraão. Tire os seus olhos das coisas da terra e olhe para o céu. Conte as estrelas, se é que você pode contar. Deus estava dizendo assim: veja o meu poder, veja a minha criação. Abraão, você tem noção? Você consegue enumerar? Você consegue? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí Deus diz assim, e eles estão falando sobre o quê? Sobre uma limitação. Eu não sei qual é a sua limitação. Eu não sei qual é a luta. Sabe? Eu não sei. Nós temos uma luta parecida com essa, de filhos, né, amor? E eu estava falando com ela hoje. Eu digo: rapaz, quando vier os dois. E é dois, irmão, aleluia. Eu já tenho falado com o Senhor: Senhor, manda logo, que eu quero que quando o bebê vier, ele ainda consiga brincar com a Lola, né? A família reunida. Sabe? Deus estava dizendo assim: ei, a sua limitação não me limita. Não olhe com os olhos de limitação para mim, porque Deus é indomável. Você imagina, irmãos, que a situação de Abraão era muito difícil. É de fato muito difícil. Mas Deus estava dizendo assim, ele olha o texto, versículo número 5. Ele diz: tenta contar as estrelas. Para quem não tinha condições, estava velho,
não se cumpria a promessa de ter um filho, ele praticamente já tinha jogado a toalha. Deus diz assim: se você não consegue contar as estrelas, escute, assim como são as estrelas, assim será a sua posteridade. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você uma coisa aqui. Eu não sei qual é a área, talvez seja uma área financeira, talvez seja uma área sentimental, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Assim como Abraão não conseguia enxergar, e talvez você não esteja conseguindo enxergar, Deus está bradando nessa noite dizendo assim: vai ter choro. Só que o único choro que quebra todos os choros é o choro do nascimento. É o choro mais especial que existe, é o choro de um bebê nascendo. E Deus fala ao seu coração nessa noite: vai ter choro. Vai ter choro de Isaac. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é o combate que você está travando, eu não sei qual é o questionamento, mas o Senhor brada nessa noite no seu coração: se prepare, porque o tempo de cantar vai chegar. E sabe que quando Deus faz, irmãos, quando Deus faz, é coisa grande, é coisa linda. A gente não entende como é que faz, né? Minha esposa já pregou sobre isso. Já imagine Sara, irmão, bem velhinha, só o caquinho com 80, 90 anos de idade, meu irmão, já bem velhinha. E aí de repente, meu irmão, Deus, aleluia, faz com que Sara não só dê a luz, mas também que os seios de Sara amamentem Isaac. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você olhe assim e diga assim: não, ele vai nascer, mas quem vai dar de mamar Isaac vai ser as cabras. Não, quem vai dar de mamar Isaac vai ser Sara. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Deus que abre a porta, Ele também manda a provisão. Bendito seja o nome do Senhor. Não limite o poder de Deus, não limite a glória de Deus. Ele é indomável. Saia da tenda, contemple o céu. Está vendo aqui, Roberto, meu querido amado irmão Roberto, testemunho vivo, irmãos. Roberto, hoje é uma benção, me deu uma notícia muito boa, que agora vai ser mestre, né? Encarregado, né? Olha que coisa linda, irmãos. Olha o que Deus faz na vida de um homem, para a glória de Deus. Eu estou falando isso para a glória de Deus. Talvez se alguém chegasse para Roberto nos momentos difíceis da vida dele e dissesse assim: Roberto, um dia você vai ser encarregado de uma empresa, de uma firma grande. Ele ia dizer assim: rapaz, esse cara bebeu, só pode, não tem sentido, não tem condições. Mas Deus, Ele faz, irmãos. Nós não podemos limitar. Eu fiquei tão feliz, irmãos, quando essa menina cantou esse hino que ela cantou agora de noite, que a menina de Raimundo cantou. Cara, que é isso? Sabe? Foi exatamente o que estava no meu coração. E Deus encheu meu coração. Disse: não pare. Não pare de sonhar. Não pare de planejar. Não pare. Eu me lembro quando, com muita graça, eu quero agradecer a Fabiano e minha esposa, os irmãos que fizeram irmãos, aquilo ali foi muito profundo, porque foram palavras-chave do meu testemunho. Teve um momento na minha vida que eu achava que nunca iria pastorear, porque aos meus olhos era impossível. Mas nós não podemos limitar o Senhor, nós não podemos limitar o poder de Deus. Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Deus, Ele não está limitado ao tempo. Ah, pastor, mas a promessa era para quando eu morava no interior. Deus também não está limitado a lugares. Ele faz. Imagina José no Egito. Você imagina um garoto que tinha tudo para viver uma vida, sabe, de angústias, muitos fracassos, muitas pancadas.
José levou muita pancada, irmão. José foi vendido pelos irmãos, né? Quando pensou que estava melhorando as coisinhas, se levanta uma desgraçada para dar em cima do bichinho. E ele com aquele menino é crente demais. Leva cadeia, dificuldade, luta. Sabe? Você imagina, irmãos, a gente vê a história aqui, é linda, escrita, você já conhece o final, mas se coloca no lugar de José, dentro da cadeia, né? Dentro de uma cadeia, de uma masmorra, sem perspectiva nenhuma, e os sonhos que Deus tinha dado a ele, você acredita que ele também não se perguntava, Senhor, e aqueles sonhos? Como é que é? Eu paro de sonhar? Aquilo era uma doideira da minha cabeça? Irmãos, nós só enxergamos 1 metro. Deus conhece a sua história. Deus está lá no dia da sua vitória esmagadora. Deus está lá no dia do riso. Deus está lá no dia do banquete e da alegria. Deus está lá. Bendito seja o nome do Senhor. Você, sua história não se resume a esse momento. Irmãos, hoje Alexandre fez uma coisa dos pedidos, né? Parabéns, meu filho, muito legal. Mas eu queria que você marcasse essa data. Marca essa data. Se tiver uma caneta, anota na Bíblia aí. O dia que o Deus Todo-Poderoso me desafiou a olhar para o céu. Deus vai fazer coisas grandes. Não terminou não. Isso é apenas um momento. E você vai cantar. E você vai se alegrar no dia da vitória. Saia da sua tenda e olhe para o céu. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Que a sua vida seja pautada literalmente na fé, num Deus que nunca perdeu uma batalha, num Deus que não falha, num Deus que é indomável. Irmãos, o que Deus pode fazer são coisas extraordinárias, sabe? E aí você talvez olhe assim, não, mas é na vida dos outros. Não, é na sua vida. Né? A história de quando às vezes o pastor está trazendo um chicote aí a gente está aqui e diz, rapaz, essa palavra dá certinho para a irmã fulana e tal, se ela estivesse aqui. Não, irmãos, essa palavra é para mim. Se o chicote é para mim no dia, a bênção também é para mim, irmãos. Sabe, tem gente que tem medo de ser abençoado. Não, abrace e creia. A Bíblia diz que quando Deus fala isso, Abraão creu. Abraão creu. Creia, irmãos. Creia. E você vai ver a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.